Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando. Vamos iniciando mais uma live. Logo em seguida estaremos com a Sara da Associação Mães Pessoas com Esquizofrenia. Aqui na entrevista de hoje. Olá! Oi, Olá! Marcos, tudo bem? Boa noite, Sara. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, tirando o frio, tá bom. Aí deve estar mais frio do que aqui, com certeza. Quantos graus está em Curitiba? Hoje tá melhor, mas ontem tava 2. Nossa Senhora. É gostoso Curitiba, mas é frio. No inverno é frio. Tem uns dias que, olha, realmente É penoso. corajosos. Imagina de manhã cedo, assim, levantar para ir trabalhar, não deve ser muito fácil. Não, mas acostuma, tudo acostuma. Com certeza. E assim, a gente acaba acompanhando alguns grupos, né, alguns amigos, e a gente tem uma realidade no nosso país de muitas pessoas com dificuldades, né? E quando às vezes tem algum parente com uma necessidade especial, pegar o ônibus cedo, esperar, enfim, é um transtorno, uma grande dificuldade. Eu gosto de falar um pouquinho disso porque muitas pessoas às vezes não entendem, né, as necessidades de outras pessoas e vivem reclamando da vida, né? E outras com bastante dificuldades vivem em pura gratidão. Exatamente. Eu acho que algumas pessoas elas só vão aprender quando elas passarem por uma condição semelhante, né? Algumas são empáticas por natureza, o outro é só quando realmente forem ali tocadas, né? É verdade. Sara, eu vou explicar para você. A gente aqui vai fazendo a entrevista Tá. e, na medida do possível, eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu estou com o computador conectado, e aí eu vou verificando o pessoal, se tem alguma interação, pergunta, enfim, a gente vou tá observando aqui. Então, já te aviso para já estou verificando aqui, tentando entrar na conta aqui, para que a gente possa fazer essa interação com o pessoal. Já tem alguns aqui que eu estou acompanhando que está dizendo boa noite, né? Está entrando no grupo, participando. Deixa eu São estar as aqui. mães aí que estão entrando. Eu dou um chacoalho nelas de participem, pelo amor de Deus. É interessante, e a gente pede que as pessoas, às vezes, falem, participem, postem suas dúvidas, né, suas perguntas, porque é em cima dessas dúvidas que a gente vai construindo, né, vai buscando informação, vai esclarecendo, e é isso que é importante. Tem muitas coisas que, muitas das vezes, infelizmente, julgam por não saber e acabam cometendo, às vezes, uma gafe muito grande por falar de algo que, às vezes, desconhece, só olha uma parte do processo. Então é legal falar disso. Hoje nós vamos falar de um assunto que realmente eu não conheço profundamente. Vai ser uma experiência muito grande de pessoas que realmente vivem esse universo, compreendem a necessidade, o dia a dia, né? Vocês participam, é um conjunto de mães que trocam informações dentro das inúmeras, vamos dizer, dificuldades e particularidades de cada caso é um caso, né? E com certeza a união desse conhecimento faz com que muitos pais, às vezes, que entram na associação de vocês, enriquecem seu aprendizado por muitas pessoas que estão ali, dificuldade, esse compartilhamento, né? É verdade. A troca de informações é tudo, né, Marcos? É, Porque como você falou, tem as suas particularidades. A doença é uma só, mas ela tem sim. suas particularidades, né? Porque os indivíduos têm as suas, né? Cada um tem uma condição assim um pouquinho diferente do outro. E além disso, né, a localidade onde mora, a cidade, a estrutura da cidade, né, a questão de hospitais, a questão de atendimento, a estruturação, às vezes, de renda da família, que facilita. A gente vê, às vezes, eu acompanho o universo, que agora é o universo autista aqui em Joinville,
E claro, tem mães que falam assim, tem que pegar o ônibus, e às vezes o ônibus muito cheio, muito barulho, a criança, né, com TEA, às vezes ela fica um pouco incomodada. Então, assim, são situações que às vezes nós não temos ideias disso, e é importante falar, até um assunto que estávamos comentando esses dias, que quando uma criança, às vezes, ela se torna um pouco uma agitação psicomotora, né? E às vezes até meio agressiva com os pais, a sociedade fala que é mal educado, né? Porque assim, se lê um estereotipo de pessoa que assim, parece que não tem nada, mas tá batendo na mãe, é mal educado, aí esse pessoal vai se intrometer, a mãe se sente mais ofendida porque ninguém sabe o que está ocorrendo. Então é só através da informação, do conhecimento, e eu gosto de falar algo muito específico, tá? Quando eu desenvolvi o nosso método de contenção física, de contenção de paciente em crise, ele é embasado numa arte marcial que chama Aikido. E o Aikido é a harmonia. Então eu gosto de dizer que é um processo embasado no amor, porque quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama ajuda, quem ama tenta se praticar dentro da ideia da empatia, da solidariedade. Então é um proposto que o amor tem que ser a base. Se não for a base... E mãe é único, né? Não existe a diferença. Mãe é mãe. Pessoal, eu estava dando uma introdução, conversando com a Sara aqui, quem está nos acompanhando. Já tem algumas mães, boa noite, boa noite. E o pessoal está entrando aí para participar. Então, Você falou uma coisa interessante, que quando a criança com autismo, né? Às vezes ela entra no ônibus, está muito tumultuado e as pessoas não entendem. As pessoas costumam perguntar sobre a esquizofrenia, né? Quando olham assim o filho e falam assim, nossa, mas ele não tem cara de esquizofrênico, mas eu sempre digo que a esquizofrenia não tem cara, né? Ela não é como uma síndrome de Down que apresenta certas características, né? Ela é físicas, uma doença mental, é um transtorno mental, mas que não tem, né, no rosto, nada que demonstre, né, que ela tem uma patologia. E Sara, assim, compartilhando com você, em 2011, em 2012, quando eu fui convidado pelo hospital aqui que tem uma ala psiquiátrica, o Hans-Dieter Schmidt, em Joinville, eles pediram que eu ajudasse a reescrever o protocolo de contenção física, foi aí que eu comecei a ter acesso a doenças mentais, né? E é claro que é uma realidade diferente, é um hospital, né? E é uma ala toda fechada, assim. E quando eu cheguei lá dentro, assim, e vi aquelas pessoas, realmente, eu não tinha a mínima noção de um ser humano com uma doença mental, né? E assim, é muito difícil. É muito difícil, porque, assim, como os familiares, né, sentem a dor, e tem muitos familiares que querem ficar longe do problema. Existe também. Né, que não quer se incomodar. Então, assim, eu tive contato de pessoas que falam, não, melhor ficar lá, e não é um hospital psiquiátrico, é uma ala, é um breve tratamento, né, o médico tenta medicar e retornar para casa. Então, é muito difícil. E a gente parar para pensar, mas ninguém se coloca no papel, se eu fosse um paciente, eu gostaria que alguém cuidasse de mim, né? Geralmente, a pessoa só olha que é o outro, e quando é o outro... O problema não é meu, é dele. Então, assim, é difícil, né? E eu gosto de falar sobre esse assunto, porque não é que seja louvável, mas é uma experiência de vida única, né? Que muitos pais passam por diversos... não somente crianças ou adolescentes ou adultos com transtorno, mas os seres humanos, quando a gente se coloca no lugar do outro e tenta vivenciar um pouquinho o dia a dia daquelas pessoas, a gente começa a enxergar o mundo diferente. Eu comecei a ter essa visão nos trabalhos sociais, comecei a realizar nas diversas frentes e aí ver que cada um tinha a sua singularidade. E essa singularidade tinha coisas positivas e coisas não tão positivas. Vamos lá. Tem transtorno mental, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Vamos lá, vamos falar isso que eu estou curioso, e eu acredito que tem muita gente curiosa também, para querer entender, para querer saber, enfim, compartilhar e trocar informações. Então, o pessoal que está nos assistindo, lá no chat, lá, fala, comunica. Eu vou estar olhando algumas perguntas, vou passar para a Sara,
né? Eu vou pedir para a Sara responder, o que eu puder também trocar de algumas informações, a gente estamos aí trocando. E depois esse material fica gravado no IGTV, né? No Contenção de Pacientes, vai ficar lá, pode assistir daqui a pouco. Eu também faço o download dele e coloco lá no YouTube, e fica tanto no Contenção de Pacientes no Instagram como no YouTube. Bem, estou falando hoje com a Sara Nicolelli, é isso? Nicolelli. A Sara, você é presidente, é coordenadora, como é que eu posso dizer que a sua função dentro da associação? Presidente da AME. A presidente da AME, que é a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, correto? Que não tem mais só mãe, né? Já tem irmão, tem pai, tem namorada, tem filho. O projeto inicial era as mães, né? Só mãe. Porque, olha... Começamos assim com um bate-papo, né? Éramos só mães batendo papo e a coisa foi crescendo e foi evoluindo e hoje tem tudo junto e misturado. Mas os pais assim, são pouco participativos, os homens. Os pais. São pouco participativos. As mães são mais atuantes. Mãe é única. E quando às vezes eu dou aula para criança, né? Desde os 3 anos e meio, dou aula de Aikido. E quando às vezes eu vejo uma criança assim, respondendo para a mãe, eu falei, para. Mas olha, moleque, você nem levanta a voz para sua mãe. Porque mãe é mãe. Quando você vai lá e fazia cocôzinho na fralda, a sua mãe cuidava de você, de madrugada e tal. E aí eles ficam rindo, né? Eu fico brincando com eles assim. Então, mãe é um amor que não tem igual. Pode ter certeza. O pai é pai, mas mãe é única. Sara, fala um pouquinho de você... né, da coordenação da associação, e o que é a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Por favor, vamos fazer essa introdução para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Bom, eu sou a Sara, né, eu comecei com a associação no ano de 2018, que ela foi fundada em 2018 aqui em Curitiba, e nasceu para dar um apoio aos familiares de pessoas com esquizofrenia, porque a gente sente uma falta muito grande de um apoio psicológico, assistência social às famílias. Você tem para o paciente, mas para o familiar você não tem praticamente nada. Então eu resolvi, junto com mais um grupinho de mães, fomos confabulando ali e eu resolvi fundar a AME. Hoje nós temos também a AME em São Paulo, que funciona junto com o PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo. Então, lá a gente tem uma equipe muito bacana de voluntários que faz todo o atendimento às famílias. Que é interligado com a AME de Curitiba. Isso, lá é um apêndice assim, da AME daqui, né? E está indo muito bem lá. Eu acho até que pelo tamanho da cidade, está tendo um bom resultado, né? Agora, infelizmente, com a pandemia, ficou tudo muito online. Mas a dificuldade que a gente tem ainda, muito grande, é em fazer as famílias procurarem ajuda. Por incrível que pareça, você abre uma associação para ajudar as famílias, mas a dificuldade em fazê-las comparecer, em procurar um apoio psicológico é um desafio muito grande. Mas estamos ali, né? Estamos ali para dar esse atendimento, para dar esse suporte. Estamos tentando título de utilidade pública, né? Para aí facilitar um pouquinho mais também, porque eu não tenho funcionários ali e eu trabalho com voluntariado, né? Então eu tenho que ter uma equipe de voluntários para me ajudar. Certo. Tem o seu horário, né, Marcos? A gente não pode exigir que permaneçam lá um período muito extenso, né? É importante, né? Esse ano não por causa da pandemia, mas em 2019 eu dedicava, né, voluntariamente 8 horas semanais de ação social. Eu não chamo de caridade porque ação social é realmente ajudar a sociedade como cidadão, não é só pagar minhas contas, mas realmente eu acredito que todos deveriam compartilhar, fazer alguma coisa, ajudar, ser cidadão é estar presente na sociedade. Estar presente é entender o que a sociedade ela fornece e o que ela precisa, né, para ter o equilíbrio na balança. Então, assim, tem muita gente da forma, o pouco que eu de conhecimento, compartilho com algumas entidades aí.
E eu incentivo isso, até eu fiz uma live no Instituto Ashibana de Aikido sobre o Aikido e a ação social, uma transformação de mindset, né? Uma mudança de mente, que a pessoa que mais se beneficia é quem vai trabalhar numa ação social. Porque o aprendizado é gigante, né? Que a gente aprende convivência com outras pessoas. Então a gente acha que a gente está ajudando os outros. Não, você está sendo ajudado. Quem vai fazer esse trabalho? Mas é importante ele lembrar que, mesmo sendo um trabalho social, a pessoa tem que ter um compromisso. Né? Ó, de tal hora a tal hora, e se comprometer realmente estar lá, porque as pessoas vão contar com você, certo, Sara? Exatamente. Tem que ir com Porque, amor e com vontade, né? Não adianta você é, por ir, porque não vai ter bom resultado. A partir do momento em que você realmente se dedica, que você resolve. Eu, por exemplo, quando eu decidi abrir a AME, não foi para ganhar dinheiro, porque além de ser, né, não governamental, eu não, a ajuda que eu tenho para manter a AME são das mães. Eu não tenho ajuda do governo, não tenho ajuda de empresários, não tenho ajuda de nada. Eu tenho ajuda de mães, e inclusive mães que não moram em Curitiba. Né? Então a gente se nossa. mantém ali assim ainda, graças a elas. Então essa união é muito bacana, sabe? E eu tenho certeza que essas que me ajudam financeiramente, se morassem aqui em Curitiba, seriam muito parceiras. Olha, que legal, hein? Queria parabenizar todas as mães aí que mantêm forte essa aliança neste propósito de ajudar filhos, né? Porque uma hora a coisa vai crescer e a gente vai embora, pode ter Pois certeza. Tem que mas manter. parabéns, parabéns a todos. Mas, Sara, fala um pouquinho por que existe essa dificuldade de as famílias participarem. O que você acredita? Eu estou aproveitando que nós tínhamos umas perguntas para falar, mas assim, é importante destrinchar, desconstruir para construir novamente, porque às vezes muitas pessoas elas têm, vamos dizer, uma ideia do processo e é outra. Então, assim, o que é óbvio para um não é óbvio para todo mundo. Às vezes é preciso falar sobre isso. Quais são os limitadores que fazem essas pessoas procurarem realmente um apoio, uma ajuda? Olha, eu acho, Marcos, que isso envolve vergonha, envolve vitimização, sabe? Algumas famílias costumam se vitimizar muito, ou seja, eu me lamento demais aqui da poltrona da minha casa, falando pelo WhatsApp, eu me lamentando no Facebook, mas eu não levanto e não vou procurar ajuda. Né? Então, essa é a Entendi. vitimização. Ah, eu sou a coitadinha, eu fui visitada por uma doença muito triste, porque o meu familiar está doente, e a gente adoece junto. Né? Aí tem a vergonha. Não, eu não vou sair para mostrar que eu tenho um filho com esquizofrenia, uma filha, um marido, enfim. Né? O preconceito, né? O próprio estigma que a doença já vem trazendo de muitos anos, esse estigma. Entendi. E hoje em dia, a analogia que fazem da esquizofrenia com a psicopatia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que são esses dois grandes fatores, né? Porque se você tem uma associação que oferece, Ah, né? Eu vou te falar, ali o mínimo que a gente cobra de uma associada é R$ 10. Você pode contribuir a partir de R$ 10. Então, puxa, por R$ 10, você consegue ter ali o psicólogo para você, faz uma terapia individual ou terapia em grupo. A gente tem outras programações. Né? Então, por que você não vai procurar ajuda para você? Para você poder entender melhor essa doença, para você poder falar com outras famílias, ali numa terapia em grupo, né, ouvir um pouquinho de cada história e até mesmo não falar sobre a esquizofrenia, porque você pode ir um dia para não falar sobre a doença. Você vive 24 horas por dia a doença, então vamos lá hoje para não falar da doença. Vamos deixar um pouquinho de lado isso, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa, algum artesanato, discutir outras coisas, né, fazer uma confraternização, mas a perfeito. dificuldade realmente para mim, são nesses dois sentidos. É vitimização, vou ficar aqui no meu canto me vitimizando, chorando, achando que do mesmo jeito que a doença caiu na tua casa, a cura vai cair também, a solução vai cair, e não é assim. E quanto mais você dá murro em ponta de faca, que você não vai atrás da ajuda, mais difícil de você compreender a doença, mais difícil de você aceitar o paciente, né? A condição dele.
Então, você, além de não ajudar o paciente, você também não se ajuda, né? Essa sua fala é importante porque, assim, dentro dessas, uma pouca vivência, ainda sou um cara novo, mas essa pouca vivência de compartilhar informações com alguns grupos sociais, eu sei que é trabalhoso, né? Qualquer, vamos dizer, comportamento fora do normal, seja de adulto ou criança, isso dá trabalho. Mas eu gosto de lembrar que a gente não veio nesse mundo a passeio, né? Tudo tem um objetivo no mundo. Então, assim, se cada um tem uma jornada a ser cumprida, alguns vai ter uma jornada assim, vamos dizer, numa picada, numa rua ampla, fácil de trilhar. Outros vão ter que abrir o caminho no facão, né? Aquele mato fechado, vai ter que desbravar, vai ter que conquistar. E isso, a união fica mais fácil de ser feita. Se o grupo se une, os resultados são maiores a ser conquistados. Então isso é importantíssimo lembrar, né? Eu estou até fugindo um pouquinho do escopo da nossa entrevista, porque é um assunto pertinente e às vezes muitas associações sentem dificuldades e às vezes esse bate-papo às vezes faz a pessoa, pô, legal, eu acho que era importante, né? Faz sentido ouvir isso aí e dizer para você, além de você ajudar o seu familiar ou um amigo, você está ajudando toda a sociedade. Tem muitos que precisam de você, né? Quanto mais um agregar valor, é um mutante grande, né? Cada um fazer um pouquinho dá muito resultado. Então, é legal. Importante saber que tem essa dificuldade. Aqui tem alguém também conectado aqui na conta da AMI, né? Está fazendo umas perguntas, enfim, perguntando sobre os protocolos, eu acredito que seja de contenção, precisamos conhecer os protocolos. Essa é para você, então. Conhecer os protocolos de serviços públicos, situações de emergência, quando o SAMU, a polícia chegam, quando chegam, depois de muito tempo, já estamos no mínimo cansados, mas na verdade até frágil. Enfim, a questão da contenção, eu digo para vocês, porque como eu trabalho com uma arte marcial já há mais de 25 anos, e o meu professor é policial em São Paulo, então eu tenho uma técnica de contenção voltada à área da segurança, certo? Em 2011, eu tive contato com essa questão das pessoas que prestam assistência na área da saúde e que estavam sendo agredidas. Então eu tenho dois amigos que são coronéis hoje da Polícia Militar, foram ministrar um curso em Portugal e chegar lá, Portugal e Espanha, falaram assim, os profissionais da área da saúde estão fazendo artes marciais. Eu falei assim, mas por que estão fazendo artes marciais? Qual é o motivo? Porque os pacientes estão agredindo. Eu falei assim, naquela época eu não tinha nem noção, né? Mas como? Se o profissional da área da saúde está indo lá para promover o bem, a saúde, qual é o motivo de um paciente agredi-lo? Então, são pacientes, eles são doentes mentais, né? Foi a fala, são doentes psiquiátricos, ansiedade, enfim. Eu falei, nossa, nunca imaginei que isso poderia ocorrer. Eles falaram, pesquisa sobre isso. E na época, em 2011, eu comecei a pesquisar e era verdade. Já no Brasil acontece. Na realidade acontece muito, mas é muito pouco falado. Tá? E aí ao contatar, comecei a fazer trabalho no SAMU, nos bombeiros aqui da região e tal, até chegar ao hospital. Lá no hospital eles pediram para reescrever o protocolo. Aí eu falei assim, tá, aqui, eu não sou da área, não entendo, primeiro me diz assim, o que é esse tal de protocolo? Quer fazer uma pergunta, Sara? Não. Não? E aí eu falei, o que é esse tal de protocolo? Ele falou assim, o protocolo de 5. Eu falei, o que é o protocolo 5? São 5 pessoas para conter uma. Eu falei, tá, mas como é que faz? É isso que a gente quer que tu ajuda. Eu falei assim, não, mas isso para mim não é reescrever, é escrever, porque se não está escrito como fazer, tem que começar do zero. Eu falei, não, o protocolo, e aí se a gente for pesquisar, pelo menos, hoje alguns sites já explicam, mas na época eu não explicava. Como fazer? Então o protocolo diz assim, uma pessoa segura o tronco, uma segura um braço, outra segura outro braço, uma segura uma perna, outra segura outra perna, e contém essa pessoa, para ela não se debater, para ela não se machucar, ou não machucar outras pessoas, né? Quando ela fica muito agitada, ela pode se machucar também. Então, para ajudar o paciente nesse ponto. Aí eu falei assim, tá, ok, entendi, o protocolo é um no tronco, no braço, outro braço, uma perna, uma perna. Mas como é que chega até lá? Eu falei assim, é isso que a gente quer que você faça? Eu falei assim, pois é, então assim, o protocolo está escrito que existe 5 pessoas e aonde cada um vai.
Mas como? De que forma? Mudanças de ambientes, os riscos que o ambiente pode propiciar. Se essa pessoa tiver com algum objeto perfurante, cortante ou contundente, muda todo o contexto. Enfim, foram 6 meses eu ouvindo os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, quem trabalhava na ala psiquiátrica. Porque eu falei assim, ó, eu não entendo desse universo, eu entendo de técnicas de artes marciais. E aí foi um trabalho árduo, porque a maioria das coisas que eu sabia, eles falavam assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu falei, por que não pode? Porque é um paciente. É alguém que não pode ser maltratado, é alguém que precisa de ajuda. E aí eu fui inserindo a este universo. Foi muito, muito aprendizado, teria que entender, e cada vez é um aprendizado mais, porque existem inúmeros transtornos, cada um é diferente. Quando tem uma criança, um adulto, imagine, às vezes pega uma pessoa, uma menina de 1,50 m que 4 homens às vezes não conseguem segurar, às vezes, outra realidade, nem sempre tem 5 pessoas para conter, num hospital tem. Mas aí falaram assim, e o turno da noite, que às vezes não tem 5 pessoas? E o socorrista, que às vezes tem 2 pessoas ou 3 pessoas? E olha, o universo foi amplificando de um jeito que eu falei assim, é muito difícil fazer isso. Tá? É muito difícil. Por quê? Segurar alguém que não quer ser segurado? E aí eu fiquei sabendo, né, que uma pessoa que entra, às vezes em crise, a força dela dobra, triplica. E aí o negócio só piorou, ficou muito difícil. Então, assim, é sempre importante falar que a contenção física utilizada pelos profissionais da área de segurança é diferente. Porque eles trabalham com a ideia de alguém que está transgredindo a lei. Alguém que vive à margem da lei, da ordem da sociedade. O paciente psiquiátrico, ele não tem noção do que ele está fazendo. É diferente. Ele não está fazendo algo porque quer transgredir a lei. Ele não segue o livre-arbítrio das coisas. E é aí que está a grande diferença. Mas, pelo pouco que eu ainda conheço, né, eu ministro essa questão de mobilizações táticas e defesa pessoal para a área policial já faz alguns anos. Né, vai para uma média aí na área de segurança quase uns 10 anos, 8, 10 anos. E da área da saúde próximo a isso. E da área da saúde eu tive que um outro contato. Então, um hospital, quando a gente montou esse protocolo, tanto a ala psiquiátrica como a divisão de ensino, que é um hospital-escola, mais ou menos assim, eles fazem uma parceria que os alunos fazem estágio lá, a direção de ensino ficava dizendo o que podia, o que não podia, ó, isso pode, não pode. Por exemplo, há pouco tempo atrás, em São Paulo, foi proibido que os profissionais da área de segurança fizessem a famosa gravata, né, quando vai conter alguém que transgride a lei. Por quê? Porque ela, se feito de forma correta, ela corta o fluxo sanguíneo e a pessoa fica meio grogue, né? Aí fica molinho e eles imobilizam. Mas se apertar a traqueia, pode afogar a pessoa, pode machucar a glote. Então, assim, mas faz de forma moderada. Gente, a adrenalina está a 1000. Quem já viu alguém em crise ou alguém que não ser contido, é difícil. Não adianta dizer que é fácil, porque não é fácil, é difícil. Só que eu sempre falo, a contenção física tem que ser a última opção. A última opção a ser escolhida é realmente ter que conter alguém que não quer ser contido. O manejo verbal ainda é a melhor forma de tentar trazer aquela pessoa para a realidade, de amenizar a situação, de evitar algo. Mas existem casos na qual não tem escolha. E aí, quando chegar a esse ponto, nós temos que ter consciência que nós estamos indo para algo delicado, que vai tomar muita atenção de todos, muito cuidado, porque quem vai fazer a contenção tem que se cuidar do paciente e das pessoas em volta. Então esse é o grau de complexidade. Então eu digo que muitos profissionais, tá, da área de segurança não têm esse conhecimento específico no trabalho com pacientes. Por mais que assim, quem geralmente é chamado é bombeiro e SAMU. Eu fui para o norte dar esse curso e lá qualquer atendimento de paciente psiquiátrico é SAMU. Se esse paciente estiver agitado para agressivo, é o bombeiro que faz isso. Se tiver com um objeto na mão, é a polícia. Eu falei assim, tá,
E se essa pessoa for para cima de alguém, vão esperar todo esse povo chegar para daí fazer algo? Mas o protocolo. E o protocolo é esse. Daí eu falei assim, tá, gente, eu entendo o grau da dificuldade, mas assim, se tem algo a ser feito, alguém tem que fazer, né? E em alguns lugares, a contenção, eu já ouvi comentários que o profissional da área que fazia a segurança da emergência segura da forma que der. Se precisar dar um soco, ele dá um soco. E aí eu falei, nossa, é assim que é? A gente faz dessa forma. E tem lugares... E tem lugares que o profissional da área de segurança, ele sai, porque ele fala assim, ó, o trabalho da segurança é assegurar o imóvel, que é o hospital. Não é função dele conter alguém, ou isso daí é a função de quem trabalha na área da saúde. A área da saúde chama a segurança pública para fazer isso, para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho que o grupo aqui de Joinville, eu acho que eles estão mudando o nome, era Universo Singular Autista, eles estão mudando o nome agora. Eles estão trabalhando para políticas públicas para mudar esse conceito que os profissionais da área de segurança precisam ter esse conhecimento para trabalhar. Então é muito importante o que a gente está fazendo hoje para esclarecer, né, vamos dizer, os transtornos que existem, como identificá-los, para que esses profissionais consigam entender, se possível, a diferença entre um caso, que é alguém que está transgredindo a lei e a ordem, ou alguém que precisa de ajuda, que o paciente é diferente. Ele não faz aquilo por birra, porque ele quer, porque é gostoso, quer chamar atenção, mas por uma necessidade específica que ele tem. Então é importante falar o máximo possível, falar para a sociedade, mobilizar a sociedade, para que daí, né, se desenvolvam políticas públicas e que o treinamento na contenção nessas situações seja algo que todos os profissionais, tanto da área da saúde, que a contenção do protocolo de 5 é da área da saúde, que da área de segurança também vai trabalhar. Então eu já tenho ministrado alguns cursos aqui na região para a área de segurança, com técnicas voltadas à abordagem a pacientes, né, porque ela é menos incisiva do que às vezes uma imobilização voltada mais para a área da segurança. Isso aí deveria ser como primeiros socorros, né? Onde cada empresa tem uma equipe para dar o atendimento caso ocorra, né? Mas você sabe que é importante você ter falado isso, que nas escolas, agora eles estão tendo consciência de trabalhar primeiros socorros nas escolas, que é uma criança se machucar é a coisa mais comum, e antigamente não se tinha isso daí. Uhum. Né? A sociedade vai evoluindo, vai sentindo necessidade, né? Por exemplo, assim, a gente sabe que sempre existiu pessoas com transtorno, só que as famílias se escondiam de vergonha e tudo mais. Hoje em dia hoje em dia melhorou um pouco, né? Tá começando. Então a sociedade vendo que existe essas pessoas, começam a dizer assim, precisamos mudar algumas políticas públicas, precisamos de verba, precisamos de soluções. E aí sim, então enquanto todo mundo ficar dentro de casa, não se mostrar e não pedir ajuda, e não reivindicar, né, mudanças, não vai ter mudanças, vai continuar da mesma forma. Associação, Marcos, justamente para entrar com essas políticas públicas, sabe? A partir do momento que as famílias se unirem e começarem a procurar, né, vereadores, deputados, para que a gente possa justamente entrar com políticas públicas, fazendo essas solicitações, essas exigências até, né? Olha, a gente precisa que tenha, pelo menos a polícia tenha um curso realmente específico para fazer contenção de pessoa em crise, né? Corpo de bombeiro, porque não é os próprios SAMU, 5% do SAMU aceita fazer atendimento psiquiátrico, a maioria se nega, porque sabe da dificuldade que é. Então, 5% do SAMU, né? Então, você vê, tem gente dentro do SAMU que não sabe fazer uma contenção. É como um médico, tem médico que não sabe dar injeção. É mais ou menos por aí. Não quer dizer que trabalha naquela área que sabe a fazer. Né? É uma verdade. E quando uma pessoa, você está falando ali, ela tem uma agitação psicomotora, não quer dizer que ela está em crise. Ela pode ter uma crise sem apresentar uma agitação psicomotora. Né? Porque a agitação psicomotora é aquela coisa assim que é uma série de movimentos involuntários, né?
que está condicionado o quê? É resultado da condição mental dela, pode estar irritado, né? E isso faz com que a pessoa, de repente, comece a andar demais, comece a puxar roupa, aquela coisa de ficar mordendo o canto da boca, que é diferente de uma crise, né? A Uhum. crise é um pensamento desorganizado, é a pessoa tá com delírio persecutório, ela está fora do mundo real, né? Então, essas coisas são muito importantes que os agentes saibam, e as pessoas na sociedade saibam sentem. As pessoas saibam distinguir o que é uma agitação psicomotora de uma crise. Às vezes é difícil, né? Porque, como eu falei, uma crise ela pode acontecer sem a pessoa estar com a agitação, né? Mas É, 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 ela pode não apresentar assim movimentos mais bruscos, mas ela está com fala desorganizada. Você vai ver que ela não está num estado, né, normal, assim, mental. eu estava vendo esse tempo, tem um manual, um protocolo redigido pelo Ministério da Saúde que fala sobre o protocolo do SAMU. E tem uma equipe especializada dentro dos próprios SAMU para atendimento de casos como esses. Porque é importante a pessoa ter um conhecimento dos transtornos, porque são diferentes. Né? Esquizofrenia é com certeza diferente de outros. Então, como você falou, às vezes ela está em crise, mas está em crise no mundo dela. Não está exteriorizado aquilo. E um dos passos mais importantes, e agora essa é a dica para todos, pergunte, se possível, para o familiar. O familiar é a pessoa que mais conhece sobre o paciente, porque cada caso é um caso, né? Como é que ele está, como é que ele reage, de que forma ele reage, isso é normal, o que é fora do normal para ele. Essas informações vai fazer com que esse profissional de saúde não é ter vergonha, é ter humildade, porque assim, não tem como a gente saber de tudo. Não é? Mesmo quem trabalha na saúde, são inúmeros transtornos. Até, se a gente for pesquisar, se fala até que os médicos, às vezes, eles têm uma dificuldade para averiguar, dependendo, né, alguns médicos, a diferença do que pode ser uma coisa e do que pode ser outra. Porque não é assim uma gripe, tá, né? Mesmo assim, uma coriza pode ser diversas coisas. Pode ser uma rinite e não... Um surto de cocaína, ele é praticamente similar ao surto psicótico de uma pessoa com esquizofrenia. Então, a dificuldade, às vezes, é deixar passar o surto para saber se era por conta de substância, né, da cocaína, ou se realmente de um transtorno mental. Ó, uma informação importante. Uma Né? informação importante. A própria esquizofrenia leva-se pelo menos 6 meses para dar um diagnóstico. Tem que ter um acompanhamento clínico, porque não existe um exame laboratorial, não existe tomografia, não existe nada, né, que indique a doença. Né? Então, podem ser feitos exames para descartar doenças neurológicas. Mas a esquizofrenia, por ser um transtorno mental, ele não tem um exame. Então, ele tem um acompanhamento clínico. Né? E toda essa história da família, das diferenças, de como que vem sendo o comportamento, que eles costumam apresentar aquele comportamento assim um pouco mais bizarro, né? Quando eles falam coisas desconexas, sem sentido, é um chip que eu tenho na minha cabeça, ou a televisão está falando comigo, os vizinhos estão me vigiando, né? Os delírios persecutórios, tudo isso já mostra, né, que caminha para um transtorno. Então, é muito importante a participação realmente da família. E ter uma pessoa que ela esteja ali mais também sã, para que ela possa passar esses dados, né? Porque se é todo mundo naquela sintonia de não estar bem da cabeça num momento de um surto, você não vai saber nem passar essa informação para o agente vamos supor, do SAMU, né? Da saúde, perfeito. E aí fica um detalhe importante, gente. Para quem não participa de uma associação, a troca de informações vai fazer com que você saiba lidar com determinadas situações. Às vezes você fazia de uma forma e não quer dizer que seria a melhor forma. Não estou dizendo que está errado, mas existem formas melhor de lidar com aquela situação. Então, quando você participa de grupos de pessoas e compartilha vivências, erros e acertos, a gente tem que ter humildade em dizer que a gente não sabe tudo e que estamos nessa jornada
construindo e algumas coisas reconstruindo, a gente está aprendendo junto, gente. E é essa a importância, né, de ouvir pessoas que, por exemplo, olha, eu já convivo com a esquizofrenia há não sei quantos anos, eu tenho um parente assim que, né, e quando acontece a crise, é assim, leva um mês, leva 2 meses, leva um dia, leva uma semana, e a pessoa, o meu é parecido com isso, poxa, você fez isso, como é que você lida com isso? E essa troca de informação que enriquece, né? E o quanto isso é importante. Então, pelo que eu leio em alguns protocolos que existem, fala assim, o primeiro contato de quando chega um profissional da área da saúde é a conversa com o familiar e perguntar sobre aquele caso, como é que é, se ele geralmente é agressivo, se ele não é, se ele fica no mundo dele, né? Essas informações vai fazer com que, quando vai fazer, transpor esse paciente ao hospital, aquilo está registrado, né? E com certeza aquilo é o histórico dele, daquela pessoa ali. Então, assim, essas informações são primordiais quando vai se fazer a primeira abordagem, né? Os profissionais já fazem isso, mas eu estou frisando esse assunto para que fique registrado, porque muitos, o que é óbvio para um, não é óbvio para todo mundo, e muitos têm dúvidas. Eu digo isso porque esse curso de contenção, às vezes eu faço oficinas para profissionais de enfermagem, de psicologia, terapia. Gente, você acha que todos os profissionais sabem? Não sabe, gente. Eu fui em escolas de enfermagem e falei assim, vocês dão aula, vocês têm uma grade de contenção de paciente? A gente fala que existe. Eu falei assim, falar que existe é uma coisa, vivenciar é outra. Então tem muita gente que sai de um curso técnico de enfermagem ou enfermagem que ela pensava em trabalhar com uma coisa, mas surgiu uma vaga num hospital psiquiátrico, e é a vaga que ela pegou, e ela não sabe nada sobre aquilo ali, não tem a mínima ideia. Então, assim, e aí eu tenho entrado com algumas discussões, né, saudáveis, de assim, gente, vocês precisam colocar no currículo que existe essa informação, pelo menos para dar uma noção, um básico, dizer, olha, gente, precisa ter esse conhecimento, precisa buscar essa informação, né? Alguns quadros são esses, como é que são essas leituras, porque nós temos alguns procedimentos a serem realizados, então ainda está muito carente a sociedade de falar sobre esse assunto, né? Eu gosto de sempre trabalhar a contenção física como uma última situação, realmente conter o paciente, e a importância do manejo verbal. Então, assim, mas como eu desenvolvo o manejo verbal? Faça diálogos, converse. Se você não consegue abrir a boca, como é que você vai fazer abrir a boca para um paciente, se você não consegue nem conversar? Mas eu sou introspectivo. Eu falei assim, mas fazer o quê? Você escolheu a sua profissão e em determinados momentos você vai ter que falar com o paciente. E detalhe, não vai ser um diálogo normal. Você vai ter que tentar trazer essa pessoa para a realidade, acalmar ela e de uma certa forma ter tranquilidade e calma numa situação às vezes que é extrema, para tentar amenizar o que os outros estão precisando e acreditando que você, profissional da saúde, vai ter a solução. E você às vezes não tem, né, não sabe nem como fazer, então essa é importante. Eu vou te dizer, Sara, que eu estou meio preocupado, que olha, o pessoal está postando tanta coisa no chat, que eu estou tentando ler aqui, para ver se eu consigo encaixar essas perguntas no meio do caminho, que é bastante gente falando aqui, né? Então por isso que eu estou olhando para você e estou olhando aqui, encaixar algumas coisas. Porque a gente também havia combinado mais ou menos alguns tópicos, né? E de Aham. repente eu vou falando alguma coisa. Deixa eu aproveitar aqui que um dos tópicos era assim, ó, o que fazer, ou melhor, o que é feito hoje, as famílias, e você que com certeza convive com isso, quando um familiar entra em crise, para que a gente possa ouvir vocês e, quem sabe, compartilhar alguns conhecimentos e também deixar registrada essa informação. Bom, eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal, porque vai muito do tipo do paciente, né? Sim. Mas quando o meu filho, por exemplo, teve o primeiro surto psicótico dele, eu em momento algum o confrontei. Eu acho que é uma das coisas que não se deve fazer. Tocar neles, isso pode ser uma ameaça, o tocar neles. Se ele tiver num delírio persecutório, um olhar mais assim agressivo, isso pode ser para ele uma, como é que a gente fala, uma provocação, né? Uhum. O falar também, você tem que ter todo um jeito de falar. Evitar ter faca, qualquer instrumento que possa cortar, machucar a si e a quem está perto.
né? Uhum. Desligar televisão, som, procurar evitar barulho e, se for possível, você ter mais duas pessoas, de preferência que sejam um pouquinho mais fortes, né? Uhum. Que sejam tranquilas junto com você, no caso de você precisar fazer o transporte dessa pessoa, porque nem sempre você consegue o SAMU, né? A última, eu teve uma situação aqui na minha casa que nós chamamos o SAMU, 3 horas e meia depois, eles retornaram perguntando se nós precisávamos ainda do SAMU. Minha mãe, que tem 80 anos, é que atendeu o telefone e falou: minha filha, se ele tivesse que ter matado ou se matado, ele já teria feito. Então, o que que você faz? A gente coloca assim, no banco de trás, duas pessoas, uma de cada lado, caso ele comece a se debater, para que cada uma possa segurar, e o outro que vai dirigindo. Se puder ter mais um do lado, ótimo. Então, essa é a indicação que eu dou. Agora, vamos supor, Marcos, que você está sozinha. Eu tenho o caso de uma mãe que o filho tem 2 metros de altura, pesa 120 quilos e ela estava sozinha com ele quando ele surtou. Ele não matou porque não quis. Ele não queria matar a mãe, mas ele machucou a mãe. Então, o que fazer num momento desse? Até a polícia chegar para contê-lo, né? O bombeiro, foi muito tempo ela apanhando. Como que uma mãe vai agir num momento desse? Ela não tinha para onde ir. Ele tem 2 metros de altura, sabe? Então, para nós é uma carência muito grande de um atendimento emergencial. É emergencial mesmo, psiquiatra. É de ligar alguém, sabe? Tipo aquele botão do pânico. Tinha que ter como um botão Uhum. emergencial de você, na hora, bateu naquilo ali, é porque você realmente está correndo um risco de vida. Aliás, risco de morte, né? Assim como eles podem se machucar. De repente, ele pode não fazer nada contra a mãe, contra o seu familiar, mas fazer contra si próprio. Tenho tantos casos de mãe que os filhos se suicidaram. O índice de suicídio entre eles é muito grande, porque eles não aguentam, sabe, a doença. Então, Entendo. o que fazer no momento de crise é muito particular. Isso vai muito de como tudo acontece, o ambiente, se tem mais pessoas, a condição do familiar, como é que ele também está psicologicamente para enfrentar a pessoa que está em surto, né? Porque Uhum. é assustador. É assustador. Eu tenho meu filho tem 1,80 m, pesa 90 e poucos quilos, né? Quando ele se agita, parece que ele dobra, né? Mas hoje eu já aprendi melhor a lidar, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Deixa eu te perguntar, uma informação que é isso eu sempre faço. Existem alguns sinais que antecedem a uma crise dentro da esquizofrenia? Alguns sinais de comportamento, né, do paciente que ele vem a fazer, que, é claro, isso é uma observação, é um feeling que tem que ter muito fino. E, claro, o familiar, pela convivência, aos poucos ele vai sentindo isso. Existe alguns, e claro que é uma particularidade de paciente para paciente, mas assim, que você já observou, existe alguma particularidade que é possível averiguar esses sinais? Olha, eu acho que um dos sinais, assim, o olhar, a forma como eles te olham é bem característico de quem já não está bem. É um olhar assim raivoso, sabe? Ou é um olhar assim que te provoca um certo medo. Eu observei em alguns casos, de muitos, que eles não estão bem quando eles colocam um capuz. É interessante, né? Cruzam os braços aqui, colocam, até por sinal eu estou de capuz, fica, sabe? Assim. Mas isso é um sinal que é óbvio, não quer dizer que vai entrar em surto. Uhum. Mas é tão difícil porque eles mudam. É uma coisa assim tão rápida, Marcos, que nem sempre eles dão o sinal. Agora, Entendi. observo muito se na forma que ele passa o tom de voz,
a forma como ele fala, né? O próprio andar. Se não dormiu, o sinal de um surto, de um provável surto, é ficar sem dormir. Então, vamos supor, ficou umas 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, 3 dias sem dormir, atento, porque esse é um grande sinal de que deve estar entrando num surto. Ficar sem dormir. Entendi. Dentro do grupo, com certeza, tem essas reflexões do que ocorrem, até que é um aprendizado, né? E os pais já conseguem, ou o familiar já conseguem pedir alguma ajuda quando verifica esses sinais, ou deixa realmente, vamos dizer assim, chegar realmente numa crise, exteriorizar essa agitação, a crise exteriorizada, já com agitação e tudo mais, para depois fazer o chamado, ou já faz esse chamado antes, quando faz a leitura desses sinais? Porque você pode me dizer assim, Marcos, mas pô, a gente vai incomodar, pode ser que não seja nada, quando começa isso, enfim. Por que eu te pergunto isso? Todos que estão aqui assistindo estão vendo diversas perguntas, eu estou tentando ler e falar um pouquinho sobre isso. Gente, é muito difícil, você para ver, quem assiste uma luta de MMA, né, aquele Mixed Martial Arts, na qual uma pessoa vai lutar com outra. Você pode ser a mais preparada possível, né? E não tem como a gente medir a força de um homem em relação a uma mulher. A massa muscular é diferenciada, a natureza, é biológico isso. E se nós formos parar para pensar, dentro de uma abordagem, quando uma pessoa vem de frente, o peso corporal frente a uma pessoa a outra é relativamente um fator que auxilia no maior frente ao menor. Ah, mas o menor consegue derrubar o maior dentro das artes marciais? Consegue, com técnica, sim. Mas nós não estamos falando uma questão de luta, de quem vence ou quem perde. Nós estamos falando de pessoas que querem resguardar a vida de outras pessoas da melhor forma possível. É isso que alguns às vezes não entendem, essa diferença. Tá? Então, assim, é quase impossível, vou dizer aqui, é quase impossível alguém de 2 metros de altura, você tem 1,70 m, e se essa pessoa quiser vir com tudo, você vai querer conter ela. Não existe milagre. E digo isso porque não... Desculpa, não te ouvi. Às vezes não é nem conter, é se defender. Então assim, quando a gente desenvolveu o método de contenção de pacientes, eu perguntei assim, porque existia casos de o paciente quando surtava, eles tinham que conter esse paciente. E aí eu falei assim, e existe o paciente vir agredir vocês? Ele falou, já. De pegar um objeto, não sei onde um encontrou um lápis lá e veio para dar no pescoço do enfermeiro. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Naquela época eu não tinha a mínima ideia. Aí eu falei assim, mas por que eles fazem isso? Eu falei assim, não, porque eles não sabem o que estão fazendo. No surto deles, eles acham que você é uma ameaça, ou enfim. Eu falei assim, vocês é louco, gente. Ele falou, não, é sério, Marco? Eu falei, não, vocês é louco. Tá num ambiente desse, eu não tinha a mínima ideia, eu fiquei aterrorizado com a situação. Eu falei, minha vida tem risco. Ele falou assim, esse é o nosso trabalho, a nossa vida tem risco. Às vezes tem, dependendo da quantidade de pacientes e o medicamento que o médico vai dosando, vai diminuindo o medicamento, vai trocando o medicamento, e às vezes pode ocorrer isso. Então, entender que a contenção física, o protocolo que existe é para que 5 pessoas possam conter de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila, menos, vamos dizer assim, que gere menos resultados, não vou dizer agressivo, a palavra não seria agressiva, que gere menos lesões possíveis. Então, por exemplo, já aconteceu dentro de hospitais, ao conter o paciente, que não é algo fácil, a equipe meio que caiu, tentaram conter, machucaram um dedo, ou levar o paciente para o chão, bater o rosto, ficou roxo. Então um rosto roxo meio que parece um soco no rosto, mas não quer dizer isso. Então eu percebi que existia uma necessidade de trabalhar a proteção da equipe também, ou a proteção de quem vai conter, além de conter. Porque nós temos que pensar, por exemplo, que quem trabalha num plantão tem que estar bem, para daqui depois da próxima escala ele esteja no plantão. Se essa pessoa se machucar 1 ou 2, é 1 a menos no plantão. Então vai ter um déficit nesse grupo.
E aí, pensando depois dos contatos dos familiares, se a mãe se lesionar, ou alguém da família que já cuida, quem é que vai suprir o plantão dessa pessoa, né? Aí ficou assim mais difícil de parar para pensar nisso daí. Daí Então, você assim, tem dificuldade, como uma mãe sozinha, por exemplo, eu moro sozinha com meu filho. Se ele surtar aqui, e o tempo para você chamar um SAMU? Como que você faz para você chamar o SAMU? De repente, às vezes você não tem nem tempo de pegar no celular. Aí, outra coisa que eu gostaria até de fazer um aham, puxadinho. Existem casos, Marcos, que a gente chama o SAMU, que eles estão virados no saci. O SAMU chega como se nada tivesse acontecido. Aí é uma crise, é uma dissimulação, o que que é? É muito complicado, é uma doença que desafia a gente, que você tem que realmente. Por isso que eu digo, quanto mais informação, melhor. Você tem que observar muito as condutas do teu filho, saber o que que é caráter, o que que é, né, a personalidade, o que que é a crise, o que que é uma agitação psicomotora, quando eles estão sendo dissimulados para querer te agredir também, sabe? Não agredir fisicamente, mas verbalmente, sabe? E usando da doença para porque eles também ficam assim. De vez em quando tem uns que fazem isso. Aí o SAMU chega, eles estão doce, você fica com aquele carão, porque chamou desesperada, e o SAMU chega, não tem nada. Tá ali, maravilha, né? Então, é uma doença muito complicada, porém, que deve ser levada muito a sério, porque eu acho que se todo profissional soubesse de todas essas dificuldades que nós passamos, inclusive dessas dissimulações deles, ou não dissimulação, mas que aquela agitação passou, né? Para uhum. que necessidade, né? De que realmente a gente precisa de ajuda. Nós, familiares e eles, né? Eu tô aqui te ouvindo, tá? Mas não tô te olhando porque tô olhando aqui. A Clélia, a Jussiana, né, Andréia falando aqui, concordando contigo, né? Falando, pô, gente de Santos, a Andréia falando aqui em Santos também tem um técnico SAMU que quando ele está de plantão se oferece para vir atender meu filho. Então, assim, eu vou depois ler esse material que está aqui, né? E se for, depois eu converso com a Sara, se for necessário eu faço um vídeo, né? Eu respondendo essas perguntas, não sei se eu posso ajudar dessa forma, para a Nossa, gente poder pra fantástico. interagir contigo, né, Sara? E também agradecer todos que estão aqui e poder, de uma certa forma, se possível, se eu puder contribuir, né, responder todas essas informações. Agradeço, aos pouquinhos vou estar lendo aqui, mas como é um assunto muito importante, né? Assim, delicado que eu digo assim, na maneira de analisar as situações de cada caso. Então, assim, essa questão de dissimulação, existe um estudo que assim o ser humano ele respeita muito os uniformes. Existe natureza do, né? Se chegar alguém aqui com uma farda de policial e falar assim, ó, entra naquele negócio ali que é assim, você meio que atende, porque existe no ser humano essa assim, os uniformes fazem com que você de uma certa forma respeite um pouco mais a opinião. E eu já ouvi, né, de alguns profissionais que alguns pacientes, quando geralmente chega profissionais como bombeiro, SAMU, eles mudam o quadro. E aí fica essa pergunta sua mesmo, né? Será que era realmente uma crise ou se realmente estava se fazendo? Então, assim, essa complexidade é uma coisa que somente quem é um profissional, um psicólogo, né, que trabalha na área, que conhece na prática, para poder começar a construir certas informações e essas informações gerar informações de formação, tanto de mães, de parentes e de profissionais, para que se possam entender quais momentos ou não. Né? Que não achem como, por exemplo, às vezes, uma sacanagem chamar lá e o paciente não tem nada. Pô, estou querendo me sacanear, pô. Às vezes pode ser que algum profissional diga assim, né? Pô, tinha tantos atendimentos a serem feitos, chamaram aqui para conter alguém que estava surtando e não tem nada. Acredito Porque que tem, já deve ter às passado por vezes, isso. que tem mães que falam assim, nossa, meu filho hoje não acordou muito bem, mas o que que ele tem? Nossa, tá com a cara meio fechada, não sei o que. Eu digo, mas gente, a gente também acorda de mau humor. Então, eles também são pessoas,
né? São pessoas. Sara, deixa eu te interromper. Eu não acredito, mas já deu 1 hora. É? Falta 17 segundos para encerrar. Aí encerra automático? Corta. Ele vai cortar aqui, a gente entra mais um pedacinho, eu vou fazer novamente ele vai cortar, falta 6 segundos, a gente reinicia novamente, só um pouquinho.